Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Boa noite, amigos do canal Coliseu Hall. Hoje temos aqui a companhia do amigo Jogói. Boa noite, Jogói. Opa, boa noite, Raul. Boa noite, pessoal do chat. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Hoje temos um react, Jogói? Não react. Tá rolando uma treta, tá? Não sei se você tá sabendo, que é quase uma guerra mundial entre Rômulo Mascarim, que defende lá que o Jeová ele é o Deus verdadeiro, né? Apesar de toda aquela esquisitice do Velho Testamento, mas ele prova lá no canal dele. Por quê? Depois que o Bruno Alves começou a falar desse assunto, se uniu Super Xandão, se uniu Rômulo Mascarim, se uniu uma galera aí dos terraplanistas para atacar o Bruno. Eles estão fazendo lá um complô. Eles estão entrando em vários grupos e falando que o Bruno é satanista. Aí tá rolando vários react no canal dele lá, do Rômulo, provando lá, né, refutando os vídeos do Bruno. Aí o que eu fiz? Eu conversei um pouco lá com o pessoal, né? Falei, cara, eu vi os vídeos do Rômulo. Cara, o Rômulo não sabe nada de hebraico, tá? Ele diz que sabe porque ele usa lá o alfabeto dele, e eu vou destruir ele aqui hoje no hebraico, tá? Eu vou acabar. Eu não vou fazer react a ele, não. Eu vou fazer o react. Eu vou mostrar qual é o teor do assunto. O que está sendo postado lá no Bruno, que Jeová é o dragão, né? Ou o próprio Satanás, né? Que é a defesa. E o Bruno o Rômulo começou a querer falar em hebraico, provar que ele é um professor de hebraico, professor de grego, e está dizendo que o Bruno não sabe nada, o Bruno Alves. Então eu resolvi fazer um estudo mostrando quem é Rômulo Mascarim, uma fraude, tá? E o pior, Super Xandoca, tá? Foi em defesa do Rômulo, Super Xandoca, tá? Por quê? Porque o Super Xandoca não sabe nada de Bíblia. Nem ouviu o lado do Bruno. Porque assim, numa disputa, tá tendo uma disputa teológica aí, né, dos dois lados, uma defesa, ele simplesmente escolheu o lado do Rômulo Mascarim, fez um vídeo lá falando que o Bruno é uma fraude. Tá entendendo, Raul? Esse é o teor do assunto que a gente vai discutir aqui hoje. Pode falar. Fica à vontade, eu tava ouvindo o áudio. Fica à vontade, eu tava ouvindo o áudio aqui, se tá legal, o áudio tá legal. Pode ficar à vontade. Ah, beleza. Então esse é o teor do assunto. Então como é que a gente mostra que uma pessoa que se diz estudiosa, um professor de grego e hebraico, não é nada daquilo ali que ele prega, né? Inclusive ele dá cursos. Ele dá curso onde tira dinheiro dos vossos bolsos falando que ele é professor. Vamos lá. Primeiro, eu quero saber de qual tribo de Israel o Rômulo é. Eu vou colocar aqui em Gênesis 49. Eu acho, Raul, que ele é da tribo de Naftali. Você conhece a tribo de Naftali? Raul, olha lá. Aqui em Gênesis 49 está explicando cada tribo. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. De Azer, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Aí, olha aqui a tribo dele. Naftali é uma gazela solta. Ele dá palavras formosas. Passa a vinheta aí, Raul. O símbolo é uma gazela mesmo, já vi. Essa bicha! Fala como fala, sua sirigaita!
Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga. Vera. É isso. O Na fita. Jogói, Pode falar. o símbolo da tribo de Naphtali é uma gazela mesmo. Isso, uma gazela solta, tá? Bem assim, afrescalhada. E por quê? Porque que ela dá palavras formosas. Já viu como é que esses caras que ficam dentro do sacerdócio? Eles por dentro é um lobo devorador. Só que por fora é uma ovelhinha, uma gazela solta. Eles estão te ganhando com palavras formosas. É o que esse Rômulo Mascarim está fazendo. Esse Rômulo Mascarim, ele simplesmente ele sabe ter uma lábia muito boa, né? Dá para ver que ele tem uma dicção boa. Porque a minha voz, por exemplo, eu tenho uma voz horrível. O outro também que a gente percebe é o Raul. O Raul não é nenhum locutor de rádio, né? A gente aqui fala simplesmente, acho que tem um pouco de conhecimento. Uma coisa, pelo menos assim que eu vejo do Raul também, ele tenta trazer conhecimento acerca dos assuntos. Mas esse negócio da gente tratar com essa vozinha de sereia, ajuda aí. Então a gente vai trazer hoje aqui conhecimento para Vera Verão Mascarim. Pode passar a vinheta de novo, Raul. Tá por aí, Raul? Travou. Pode passar a vinheta da Vera Verão Mascarim. Essa bicha! Fala como fala, sua frigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga. Vera. E outra coisa, o Super Xandeco, tá? O pequeniníssimo Xandinho, que ficou do lado do Rômulo, sem ver um vídeo, tá? Sem trazer uma explicação, sem trazer nada. Ele adora falar que os globaloides são ansiosinhos. Mas agora ele ficou ansiosinho. Ele ficou ansiosinho com o Bruno Alves. O que aconteceu, Raul? Rolou uma treta aí, que há 2 meses atrás, esse Rômulo começou a mandar um WhatsApp pro Xandinho, falando que o Bruno Alves tinha virado satanista. Aí estourou a bomba agora há pouco tempo. E o que aconteceu? O Xandinho ficou do lado do Rômulo. Falou assim, eu nunca conversei com o Bruno Alves. Ele negou o Bruno Alves. Porque eu acho engraçado. O Bruno é o único terraplanista que vai a campo fazer experimento. O resto ali fica só... Quando ele faz um experimento, ele viaja lá para os lugares lá que ele viaja, fica todo mundo lá. O Bruno foi para Rondônia, foi para Roraima. O Bruno foi para Portugal, não sei o quê. Mas na hora, eu nunca vi o Super Xandinho, a Xandeca, ir para fazer um experimento de campo. Eu nunca vi esse pessoal tirar a bunda do computador e ir para campo. Mas vamos lá. Vamos destruir o Rômulo no próprio hebraico. Já que mostramos que ele é uma gazela solta, que ele é da tribo de Naphtali, agora vamos compartilhar outra tela. Eu fiz uma apresentação aqui para destruir. Porque, cara, é sem graça o que eles falam. Tá? Pode botar aí na tela aí. Eles não sabem, eles nunca estudaram a Bíblia. Tá? Aqui. Eu dividi em 3 palavras no hebraico que se cita. A primeira palavra é Taniim, que significa dragão, tá? Então, toda vez que se cita no Velho Testamento dragão é Taniim. Existe a palavra Nachasse, que é para serpente, não tão perigosa, tá? Não tão peçonhenta, ter uma serpente ali mais tranquila. E tem a palavra Nephen, que é para víbora, seria como se fosse a Naja, aquela que toca e mata. Então, o que acontece? Para você estudar hebraico, você tem que ter um glossário. Eu estou montando um glossário justamente para dividir as palavras. Tá? Então, no Velho Testamento, no hebraico, tem essas 3 palavras. Isso é claro, lá no texto vamos provar. Tá? Você conhecia essas 3 palavras, Raul? Rapaz, eu já vi serpente. Vibra nunca vi, não. E dragão só se for lá no Apocalipse, né? Em hebraico. Não. Vai ter muito dragão no Velho Testamento, é praticamente inteiro. Eu vou começar aqui. Isso, agora vamos lá. Olha lá. Isso aqui é Neemias 2, tá?
de noite sair pela porta do vale para o lado da fonte do dragão. O que acontece? Lá em Jerusalém, tinha uma fonte do dragão na entrada do templo. Naquela época, você se construía uma fonte para representar a quem você servia. Era como se fosse a logo, é como se fosse o banner dos lugares. Hoje não, você vai ter uma vitrine, né? Tem uma vitrine, lá tem aquele stand de cima ali, né? Aquele acrílico que mostra de qual empresa é. Tem a logo. Lá naquela época não, se construiu uma fonte, inclusive o próprio Pilatos, no livro de Joséfo, ele tentou construir uma fonte dentro da Judéia e os judeus ficaram oriçados, foram lá e fizeram rebelião atrás de rebelião, e ele tirou a fonte. Porque de acordo com a crença de Pilatos, tá? Ele ia construir uma fonte para a imagem que ele representava na cabeça dele, como se fosse Deus. Então, quando eles iam louvar a Jeová, eles pediam bênção ao dragão. Chegavam lá, mandavam as moedinhas para dentro da fonte, que naquela época não tinha muito isso. Você pegar as moedas e fazer um desejo. Por isso que tinha a fonte, aquele dragão jogando água da boca, né? E jogava a moeda lá e pedia fazer um desejo. Isso também naquela época rolava muito disso, tá? Era um costume, não só dos judeus, não, tá? Na Roma também acontecia isso, na Grécia, tá? Se dizia, era uma coisa de sorte para você trazer bênçãos para você. Então, aqui está a palavra tanim, tá? Então, essas 4 letras aqui é a palavra tanim. Perfeito. Vamos agora... Você sabia, Raul, que em Gênesis 1 tem a palavra dragão? Gênesis 1? Descobri há pouco tempo. No capítulo 1. Ali tem dragão. Tá escrito lá tanim. No versículo... Em hebraico, né? Em hebraico, né? Isso. 20 e 21. Eu vou ler o 20 aqui. E disseram os deuses, produto... O que acontece, galera? Elohim, lá no primeiro capítulo, é deuses, tá? Tem nada de Deus ali. Até porque no Gênesis 2, versículo 4, que aí que entra Jeová, o Senhor dos deuses. Está lá uma palavra composta. Jeová Elohim, ou tetagrama Elohim, que pode ser traduzido como rei dos deuses, ou líder dos deuses. Eu coloco Senhor dos deuses porque é como se fosse escravidão, tá? Essa palavra, ela remete à escravidão, ele gosta de ser o senhor de tudo. Olha lá. Versículo 20. Olha lá. Produziram as águas abundantemente, enxames de almas viventes. Então, ele está dizendo aqui que começou a vida pela água, né? Mais ou menos aí que diz a ciência, e voa as águas. Almas viventes. Ele está dizendo que as almas, os enxames de almas viventes começaram da água, tá? E os deuses criaram os grandes dragões. Aqui, Raul, nas traduções normais aí, eles colocam répteis. Tá? Eu conheço. Essa história de réptil eu conheço, já ouvi falar. Então, perfeito. Eles colocam répteis. Ou chegou a colocar também crocodilos. Só que se entrar na Bíblia interlinear, vai estar. Essa palavra grande aqui é uma hipérbole, tá? Não é grande assim, sei lá, um homem grande. É um gigantesco. É uma coisa colossal. Eu podia botar, criar os colossais dragões. Lá está a palavra tanim. O que seria isso? Ele criou o Behemoth e criou o Leviatã, que são os irmãos dele, os filhos reais dele. Por isso que ele tem que exaltar eles no Gênesis 1. Porque, segundo eles, agora, nesse momento, eles estão dormindo, essas duas bestas, e no final dos tempos eles vão surgir e vão guerrear aqui na Terra, e os seres humanos vão ser pisoteados, eles vão tacar fogo para tudo que é lado, a gente vai morrer. Vai ser uma calamidade na Terra entre o Godzilla e o Leviatã. Segundo eles, aí, o judaísmo, eles estão dormindo. Isso volta lá em Apocalipse e explica muito bem essa guerra aí entre os dois. Que isso aí é uma coisa do judaísmo, tá? O livro de Apocalipse está depois de Malaquias.
tem nada com Jesus aquilo ali. Tá? Mas vamos continuar. Olha lá, recorrência da palavra Tanaim. Então, Gênesis 1 já tem. Isso prova, amigo, não existe o pai em Gênesis 1. Não existe. Como é que o pai ia criar 2 dragões para ficar dormindo depois de guerrear aqui na Terra? Porque no próprio livro deles, lá na Cabala, diz que antes, numa era bem antiga, eles guerreavam aqui na Terra. Tá? E eles foram uma das criaturas que fez surgir a humanidade, o mundo, o universo. Mas isso aí, Cabala, depois eu vou trazer estudo sobre a Cabala, porque é muito profundo no judaísmo. Lá fala, por exemplo, de Lilith, que ele saiu com Adão. É muita coisa lá truncada no livro da Cabala, tá? Que eles não expõem para o mundo. São textos que deviam estar tudo no Velho Testamento. É para provar que eles falam tais coisas aí que cai o cabelo do cu. Tá vendo, Raul? Cai o cu da bunda. Tá com alguma dúvida, Raul? Pode falar aí. Não, tranquilo, pode seguir. Tá, então vamos lá. Vamos para a próxima recorrência. Essa aqui também, o Raul, para cair o cu da bunda. Êxodo 7:9. Sabe aquela batalha que rolou entre os magos do faraó contra o Arão Sim. e Para disputar para disputar quem tinha mais poder, né? O Deus, né? Isso. Mas olha que interessante, ali a palavra não é serpente, Raul. A palavra é dragão. Ela é a mesma referência, Tanim. Olha o texto. Quando o faraó vos disser, fazeis milagres, que vós acreditem, dirais, Arão, toma o teu bastão, o teu bordão, e lança-o diante de faraó. E o bordão se tornará em dragão. Por isso que na suposta narrativa, aquilo ali é uma fábula, para lhe mostrar poder para os seres humanos, né? O mago dos caras jogaram uma cobra. Aí, só que eles tentam representar que é cobra contra cobra, só que não. Aí o Moisés lançou o negócio do chão, virou um dragão. Tá? E esse cara aqui, ó, um pintor chamado Belbelo de Pávia, em 1430, Florença, ele desenhou essa situação, ele entendeu, ele leu o Velho Testamento, tá? Ele viu que a palavra ali é Tanim e representou Moisés evocando um dragão na frente dos egípcios. Isso está em A Transformação do Bastão de Moisés em Dragão, manuscrito iluminado de Belbelo de Pávia. Além dele escrever, ele fez ele também era pintor. Ele fez essa pintura aí. E aí, Raul, conhecia essa? Não, isso aí é raríssimo, né? Você vê que a televisão, os filmes, mostram uma serpente, né? Engolindo as outras serpentes. Isso! Jamais foi mostrada a ideia de dragão, né? Porque o que acontece? Os tradutores, eu estou estudando sobre os tradutores, cara, todos eles são maçons e judeus. Eles, o que eles fizeram nas traduções? Eles esconderam... Porque, cara, se as pessoas lerem, se trocar isso por dragão, a coisa fica muito feia, não fica normal. Botar dragão... E botar dragão... Pode falar. Eu só vi a palavra dragão, pelo que eu já vi, né? Porque eu não vi tudo. Eu desconheço a palavra dragão no Velho Testamento. Eu só conheço lá em Apocalipse. Mas, perfeito. Né? Porque eles não traduzem, porque existe... Porque não tem como... Por exemplo, lá em Números 16, a palavra é serpente. Jeová mandou as serpentes para picar o povo. Perfeito. Lá é Dagat. Tá? Então... Só que existe uma outra palavra que é Tanaim, que é para dragão. E eles estão ocultando isso. Tá? Porque se existe a palavra, você tem que fazer um glossário. Eu fiz um glossário já com várias palavras aqui, para me localizar, já que eu estou traduzindo a Bíblia, e não pode se repetir palavras. Se a palavra ela tem um assunto, a outra palavra tem outro assunto, e elas não se repetem. Se uma palavra significa víbora, a outra significa serpente, e a outra significa dragão. E ponto final, eu não posso misturar as palavras. Isso é desonestidade intelectual.
O cara que traduziu essas traduções aí mal feitas, por isso que eu percebi que tinha que fazer uma tradução. Porque meu objetivo, depois que eu terminar a tradução, eu vou para a rua ficar tentando vender a tradução. A minha tradução. Eu vou chegar lá e vou explicar, galera, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Eu vou dar uma mini aula, né? E vou começar eu vou andar com 50 na mochila. Isso aqui é uma tradução que eu tô aprovando. Eu vou tentar. E dá para te fazer pelo YouTube também, oferecer pelo YouTube essa tradução. Mas é futuro, ainda falta muita coisa. Mas vamos lá. Então, passa aí o Mascarinha. Por que o Mascarinha, que é professor de hebraico, ele não explica isso? Né? Por que o Mascarinha não explica isso para o povo dele? Né? Tem que vir eu aqui, uma pessoa que não tem diploma disso aí, tem que mostrar para ele a verdade. Passa aí a vinheta do Mascarinha. Essa bicha! Fala como fala, sua sirigaita! Bicha não! Eu sou uma classe Vera Guga Vera. É a tribo de Naphtali, né? Vão Gênesis 49 aí que vocês vão ver que é uma gazela fofa. Então vamos continuar. Outra aqui, ó. Isso aqui foi a batalha lá. A batalha do mago, ele escolheu o Arboque. Ó, Moisés, eu escolho você, Charizard. Um humor aí que eu fiz para representar como é que foi a batalha. Né? Os magos lá do Egito lançaram o Arboque e o Moisés mandou o Charizard para guerrear. Para tentar representar a batalha. Aí o fogo do dragão destruiu a serpente, né? Sabe que serpente não aguenta com fogo, né? É tipo assim, se pegar a história assim e tentar imaginar, fica cada vez pior acreditar naquele livro ali, tá, pessoal? Essa aqui é que eles tentaram representar naquele livro, tá? Vamos continuar. Deuteronômio 32, versículo 33. Aqui, eu peguei a tradução em inglês, que está ali próxima, e eles traduziram, ó, The Poison of Dragons. Né? Então eles fizeram certo, eles perceberam que aí a tradução é dragão. Só que no português, aqui os tradutores em português, lá, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Então, eu vou dizer como é que é a tradução. O seu vinho é veneno, não tem nada de ardente, tá? Aqui a primeira palavra é vinho, a segunda é veneno, a terceira é dragão. Então, o vinho é veneno de dragão e peçonha terrível de víboras. Perfeito, a palavra ali é tetem, tá? Então, aqui entra, no mesmo texto, nós temos a recorrência de duas palavras semelhantes, que é dragão e é víbora, tá? Que mostra como é que existe a diferença de palavras. Eu não posso, por exemplo, falar assim, o seu vinho é veneno de... É veneno de... Como se diz? O seu vinho é veneno de cobras e víboras. Não, tem que ser dragões e víboras. Tá? Então, perfeito. Tanaim e a palavra Tatem. Perfeito. Então, agora que o bicho vai pegar, Raul. Salmos 148. Tem muito mais passagem que esse do dragão, tá? Olha lá, mais uma recorrência da palavra Tanim. E os confirmou eternamente para sempre. E lhe deu um estatuto que não ultrapassarão. Então é a Torá, né? Aqueles 613. Ele não pode passar daqueles estatutos. Louvai a Jeová da terra. Ó o que ele falou fazer. Louvai a Jeová da terra, louvai aos dragões e louvai todos os abismos. Ele está dizendo que nós temos que louvar ele aos dragões e aos abismos. É onde ele mora, né? Ele mora lá para baixo, né? Inclusive, lá na história de Jonas, o Jonas, em vez de subir ao céu, ele vai encontrar com o Jeová e desceu para o inferno, né? Jonas 2, versículo 6.
Olha lá, fogo e saraiva, neve e vapores, vento e tempestade que executa. Então, mas qual a questão? Versículo 7. Primeiro que ele diz que ele é o Deus da terra, Jeová da terra. Louvai aos dragões e todos os abismos. Esquisito, né, Raul? Mandar louvar aos dragões, né? É estranho, né? Muito estranho. Como se o dragão fosse Porque Deus. pode falar. Parece até que dragões era Deus, né? Eram deuses. Isso. E o interessante, eu acho que acabou aqui as recorrências. Eu peguei as piores, tá? Tem muito mais recorrência de dragão na Bíblia. Inclusive, Raul, se você sabe, tem a Iemanjá na Bíblia, você sabia disso? Eu já vi falar que tem um tal de Dragon, que tem a metade da cintura para baixo é um peixe e da cintura para cima é um homem, né? Era um deus babilônico, né? Parece, né? Sim, mas não é ele, não. Tem outra deusa. Deus aí, Eu vou entrar aqui. tipo Imanjá, né? E, não, eu vou mostrar para você. Eles trocam a palavra. Eles trocam. Salmo 18. Salmo 18, né? Olha lá, ele fala: Jeová é meu rochedo, meu lugar forte, o meu libertador, meu Deus. Aqui é El, tá? Aqui ele fala, quando ele fala Deus, é El. A minha fortaleza em quem confio, o meu escudo. Invocarei o nome de Jeová, né? Que a gente tem que invocar. Só o judeu pode chamar lá o nome de Jeová no lugar escondido que eles fazem aqueles rituais dele, né? Porque até hoje eles têm que fazer o holocausto, né? E se o Deus dele manda fazer o holocausto, para o mundo eles dizem que não. Mas escondido eles fazem. Porque lá em Levíticos 6 está bem claro. Eu lhes dei a lei do holocausto ou oferta queimada. E tem dias específicos para fazer o holocausto, tá? Então eles têm que fazer. Senão o Deus deles fica triste. Tá? E ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte. Olha lá, tristezas do inferno me cingiram. Ele está dizendo, o Davi, que ele foi cingido pelo inferno. Tá? Olha lá, então continuando. Na angústia, invoquei Jeová e clamei aos meus deuses. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Então, o que aconteceu que ele está dizendo aqui? Ele começou a berrar lá de tristeza, né? Porque o Davi ficou fraco, né? Ele ficou tetraplégico uns 10 anos de morrer, ele ficou acamado, tá? E ele estava muito angustiado, né? Porque ele não conseguia se levantar da cama, ele tinha que levar um homem para tentar com ele, né? Para lembrar de Jonatas, para esquentar ele na cama, né? Olha o que aconteceu quando ele clamou. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do monte também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Aí ele mostra a cara dele. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia carvões, se acenderam dele. Ô, Raul, o que é isso aí, Raul, na sua concepção? Ele tá narrando um dragão, né? Perfeito. Ele viu uma entidade vindo voando, né, que falou que se tremeu tudo, e abaixou os céus e desceu. Então ele desceu para a terra. E a escuridão estava debaixo de seus pés. Jesus falou que o pai das luzes não há trevas nenhuma nele, né? E ele é imutável. Né? Pode falar. Você já percebeu que antes de Cristo, lá no Oriente, tô falando, porque você sabe que Israel é Ásia, faz parte da Ásia. É o Oriente Médio, mas é Ásia, porque é toda a Ásia, né? Não é Europa nem África, né? O Israel não é África nem é Europa. É chamado Ásia, só que é um pedaço da Ásia chamado Oriente Médio. Mas vamos lá. Você sabe que lá na Ásia, China, Mongólia, até o Nepal, o Butão, Tibete, eles cultuavam a ideia de um ser vivo chamado dragão. Você sabe disso, né? Sim, sim. E outra, até o símbolo do Império Brasileiro
do império tinha um dragão. Tinha, entendeu? O símbolo imperial tinha dragão também. Entendeu? Pode pesquisar e você vai ver. Agora, é engraçado que esse ser dragão nunca foi achado, né? Os ossos, um animal que bota fogo pelas narinas, isso aí nunca foi encontrado, assim. Não tem uma lógica, né, de um animal que ponha fogo, né, do corpo, né, soltando para fora, tá entendendo? Mas esse mito, aí é que tá. Será que foi mito no passado? Porque a gente não pode provar que isso existiu, né? Porque se existiu, não tem artefatos, provas de um animal que ponha fogo pelo nariz, né? E se não existiu, não foi só um local que cultuou isso, foi em muitos lugares. Você vê que até Israel tinha isso. Chegou até na Europa essa ideia de dragão. Até na Europa chegou essa ideia de dragão. Fique à vontade. Como é que eu vejo isso? Compartilha a tela aí, que eu esqueci de compartilhar o Salmos 18. A minha briga é tentar tirar as pessoas, né, da religião que prega que isso aí é Deus, tá? Porque na cabeça deles, o Velho Testamento apresenta Jeová, o Criador, né? Na verdade é o Criador, e o Novo Testamento apresenta o Filho para, né, o filho desse Jeová, que na cabeça deles é o filho de Jeová, para selar a graça, né? Quando você mostra que aquela entidade... Ainda tem outro detalhe. O Deus verdadeiro que nós conhecemos, a pessoa nasce normal, sem orelha furada, sem umbigo furado, sem nariz furado e sem o pinto, né, cortado um pedaço, né? O Deus verdadeiro faz o ser humano normal, né? Aí vem um ser aí, uns seres humanos criando uma religião chamada judaísmo, que não pode trabalhar no sábado e também tem que cortar o pirulito dos meninos, né, com 8 dias, né, de nascido, né? Parece, não é isso? Aí eu te pergunto, se o Deus dele é tão poderoso, deles lá, né, o judeu, por que as crianças já não nascem já com o pinto cortado, né, filho? Tem que cortar, né? Se ele é todo poderoso, porque ele não nasce, o povo judeu dele, né, da raça dele, do povo dele, já deveria nascer já circuncidado. Você não acha, não? Se o Deus dele é tão poderoso e ele quer que o povo dele seja todo mundo circuncidado, não é isso? Não tem a lei deles, não é essa? Que diz que quem foi que deu essa ideia? Foi Moisés ou foi Abraão que falou, que Deus falou que era para fazer isso aí? Que era o quê? Aliança. Abraão, né? Que diz a história que Deus dele falou para Abraão, para todo o povo hebreu fazer isso, né? E por que o Deus dele, que é todo poderoso, não bota as crianças judias, né? Já para nascer tudo já circuncidado de nascença. Você tá entendendo o que eu quero falar? Já nascesse, todo o povo judeu já nascia assim. Porque o Deus dele quer, que eles dizem que o Deus dele é o verdadeiro criador de todas as coisas, né? E porque ele não tem o poder de fazer os judeus já nascer circuncidados. Você entendeu o que eu quero falar? Ou não? Sim, concordo. Porque fica parecendo... Não é estranho. Agora, vamos lá. O Deus verdadeiro, que nós, eu e você, né, conhecemos, o verdadeiro, já não aceita isso. E Jesus falou, meu pai também trabalha no domingo. E eu também trabalho no sábado. Eu trabalho no sábado, meu pai também trabalha. E as crianças nascem normais. Porque o Deus verdadeiro, Pai de Jesus, faz todo mundo nascer normal, nada de circuncidado. Que essa ideia de fazer essa circuncisão é do homem. O homem criou essa maluquice. Entendeu? E tem muita gente que vai nessa conversa. Até mulheres vai nessa conversa. Tá entendendo? Porque daqui a pouco chega um Deus, manda a mulher também cortar o pirulito dela, né? O clítoris, como tem muito aí na África. Porque o Deus dele manda fazer. Se o Deus dele mandar se jogar de um prédio, aí o cara se joga. Se o Deus dele manda você se jogar em cima de um caminhão, aí em movimento, você se joga. É assim? Maluquice, cara. Muita maluquice, muita loucura. Fica à vontade. Perfeito. Concordo. São ideias de homens que criaram essas entidades. Só que a questão chegou no limite, porque, cara, a humanidade inteira acredita que o Deus está contido ali no Velho Testamento.
E só que eles nunca leram esse livro. E a partir do momento que eles não percebem que estão idolatrando uma entidade que parece um dragão, né? Tipo assim, é uma idolatria. Que eles não conhecem quem é, que nunca leram o livro que eles defendem. Eles falam que amam a Bíblia, só que eles nunca leram, e se lê, eles não conhecem, por exemplo, Salmo 18. Então, quem escreveu esse texto aí, Salmo 18, que foi o Davi, ele quis, ou foi uma elite lá judaica, ele quis mostrar que ele serviu ao dragão. Tá entendendo? É claro no texto. Aí chega o brasileiro, né, 90% do brasileiro fala que isso aí é Deus. Eu estava vendo esses dias você conhece aquele Vinícius Senna? Um ateu que debate? Raul. Já ouvi falar. Então, eu estou no grupo que ele está, ele falou lá no grupo, me mostrou uma passagem que teve um filho lá de Abraão, ele saiu da mulher, primeiro saiu o braço, aí a mulher pegou o braço dele e puxou. Você conhece essa história, lá de Gênesis? Não, essa história não. É nova pra mim. Então, aí ele foi perguntar para uma moça lá, da família dele, que era obstetra, ela disse que era impossível isso acontecer. Só que ele não citou a Bíblia. Ele disse que ele se cita a Bíblia, ela pode inventar uma desculpa. Tá entendendo? Ela podia. Aí falou assim: por acaso eu vi uma história aí de rua, falaram que algum bebê saiu com a mão primeiro. Ela disse que é impossível. Só que se falasse que era a Bíblia, ela dava desculpa. Para Deus é possível. Aquilo ali foi uma coisa única. Tá entendendo? O brasileiro, quando cita o Velho Testamento, que ele mal conhece a história, eles podem citar aqui várias histórias macabras do Velho Testamento, como matança de criança inocente, que tinha passado anos, que o próprio Jeová falou que o filho não paga pelo pecado do pai. Se passou várias gerações, aquelas famílias estavam vivendo lá no Amaleque, tinha nada a ver com a guerra do pai lá, com Israel. Só que não, em gerações bem depois, o Jeová mandou lá eles atacarem e destruir tudo. Gado, criança de colo, de peito. Isso numa geração posterior, com outras pessoas vivendo. Isso não faz o crente, né? Porque o ateu é melhor o ateu, tá? Eu acho que o ateu ele vai para o reino dos céus, mas o crente não. O ateu já percebeu ali a maluquice. Porque eu já debati com um crente que ele falou assim, falei, pô, cara, se Deus manda matar, ele falou que manda matar. E eu que eles estão pregando dentro da igreja, tem pastores segurando fuzil. Tá entendendo? Aí eles vão incitando as pessoas a fazer guerra civil, o que aconteceu lá na Síria. Aquilo ali tem um fundo religioso. Porque depois que eles invadiram lá, o que eles fizeram? O Israel já está atacando milhões de bombas lá dentro. É claro que dentro da Síria está cheio de sinagoga lá dentro. Esses caras, a igreja, que também serve a eles, ficam pregando, falando mal do brasileiro. Aqui no Brasil, por exemplo, fala mal do brasileiro. Os caras, o bostil, não sei o quê, o brasileiro é um lixo, nós somos pecador, nós somos o cocô do bandido, do cavalo no cu do anjo. Eles só sabem pregar isso, falar mal Eles conseguem, através de tempo de pedra, jogar contra as nações. Eles só falam a mesma coisa, que nós somos pecadores, nós somos imundos, não servimos para nada, nós temos que aceitar o Deus de Israel. É só isso que eles pregam. Cara, se tirar os templos de pedra do Brasil, o Brasil vai ter um crescimento exponencial muito grande. É isso que as pessoas não percebem. O que o templo de pedra faz? Não paga imposto. Né? O que isso faz? Uma pessoa não paga imposto, aumenta novos templos. O dinheiro que eles não pagavam imposto, eles estão construindo novos templos. Por isso que existe, a cada hora do Brasil, se constrói 70 novos templos de pedra. Para quê? Para ficar falando mal do próprio Brasil, ficar falando mal do Alexandre de Moraes, ficar falando mal do Lula, ficar falando mal de não sei quem, né? E botando bandeira de Israel, porque esses templos de pedra que eles fazem, colocam a bandeira de Israel. Claro, eles levantam uma bandeira do que eles estão defendendo. Agora, tira os templos. Você vê os testemunhos de Jeová, nasce aqui no Brasil, não são judeu, e ainda são testemunha de um Deus lá do Oriente Médio.
Agora, engraçado que aqui o Brasil tem um deus chamado Tupã e uma deusa chamada Jaci. Mas ninguém quer fazer igreja para cultuar o deus de Tupã, né? Tupã nem Jaci, tá entendendo? Porque não cobra dízimo. Porque é um deus indígena, né? Não cobra dízimo. Agora, você vê, os caras são testemunha de um deus que eles nunca viram. Nunca viram. O cara nasce no Brasil. Nunca viu Jeová. Ah, mas eu sou testemunha de Jeová. Por quê? Ah, porque meu avô era, meu tataravô era, meu tataravô era. E isso dá dinheiro. E o que importa é dar dinheiro, entendeu, velho? Perfeito. E os índios não querem dinheiro. O Tupã, a doutrina de Tupã e de Jaci, é o pessoal viver em harmonia com a natureza. Aonde que entra o templo de pedra aí? Não entra. Até porque o próprio Tupã, se você seguir a doutrina de Tupã, você vai ser uma pessoa muito melhor para o mundo. O índio ele nunca construiu nada de pedra, né? Nenhum muro, nenhuma construção de pedra. Tudo dele era de folha, de cipó, né? Tudo rústico, né? Couro de animal, entendeu? Você reparou que índio não tem nada de pedra, de concreto, de bloco? O índio antigo, não tô falando esse moderno não, tá? Sim, sim. Eu estava vendo os índios lá na África, né, acompanhando aí nos canais de YouTube. Os caras vivem disso aí que você falou, casas de madeira ali, de galho, né? Não é madeira assim que eles produzem, eles pegam, cobrem com planta e funciona. Eles conseguem, não chove lá dentro, né? As ocas que eles chamam, né? E funciona. Não precisa de tanta coisa para ter uma vida normal, né? Aí o que eles fazem por fora? Eles caçam e pescam, né? Trazem alimento para casa e vivem. E é por isso que eles sofrem um ataque tão grande. Porque o pessoal do Deus de Israel, eles querem ver todo mundo louvando o Deus de Israel. E eles acham que aqueles caras não vão ser salvos. Mas não. Esses caras aí, os índios, vão ser salvos. Eles não fazem nada de mal ao próximo. Aí eles tentam inventar que as coisas dos índios aí, que eles fazem muita coisa errada. Mas, cara, eu tava vendo uns vídeos aí, tem um canal aí que só passa índio. Eles botaram uma câmera lá na Oca. Cara, os índios são mansos pra caramba. Tem que ver o que eles ficam lá, andando de um lado pro outro, buscando galinha, cuidando da galinha, cuidando do campo lá. Só fazem isso. Não vê eles pensando em fazer guerra, não vê eles pensando. Eles estão preocupados com aquela realidade deles. É até bom indicar aí para vocês assistirem. Procurem esses canais aí que mostram a vida dos índios. O que é pregado aí? Por exemplo, eu vi lá o Bolsonaro falando. Cara, você sabe onde que o Bolsonaro falou aquilo, Raul? Que os índios parece que tem pesa 200 arrobas? Sabe onde ele falou aquilo? Não foi. Aqui no Rio de Janeiro, eu moro em Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, perto do campo do Fluminense. Aqui em Laranjeiras, do lado da minha casa, tem o Hebraica. O Hebraica é um clube judeu aqui no Rio de Janeiro. É um clube aqui chamado Hebraica, que é do judaísmo, dos judeus. Já joguei bola lá, já participei de coisa lá. Só que eles estão. Lá é esquisito lá a coisa, tá? Eles estão assim meio. A fase de acepção de pessoas. Tá? É um clube assim meio na desempé. Tá? Por exemplo, aqui também tem o Sírio-Libanês. Sírio-Libanês, porra, outro nível. É um clube da Síria. Com o Líbano. O bom do Rio de Janeiro é que tem muita diversidade. Eu já joguei bola no Hebraica, já joguei bola no Sírio-Libanês. Tu vê a diferença. Aqui, por exemplo, do Largo do Machado, tem o Esfirra ali, que é do árabe, que é um dos mais famosos do Rio de Janeiro. Cara, aqui no Rio de Janeiro tá a pelada dos árabes ali, cara, a pelada dos árabes é tranquilona. Mas o que eles tentam passar que árabe é tudo homem-bomba. Entendeu o que eles fazem? Você já reparou Pode falar. Que o judeu, quando vai num canal seu, meu, ele não fala em português? Se ele entrar, ele não dá uma boa noite, ele não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Ele só fala em hebraico. Só que a nossa língua aqui no Brasil não é hebraico. A gente não fala hebraico. Então a gente não pode receber alguém falar com a gente que nasceu no Brasil e falar em hebraico. Isso aí é uma desonra à pátria, sabia? É uma lesa pátria. Como é que você entra num canal no Brasil? O meu canal é brasileiro, eu sou brasileiro, nasci em São Paulo, você nasceu no Rio.
Aí entra um brasileiro aqui falando hebraico, boa noite em hebraico, porra. Primeiro que eu não sei falar nada em hebraico, tá entendendo? Isso é uma desonra à pessoa que está no presente. É mesmo quando eu chegar lá nos Estados Unidos, né? Lá só tem estadunidense falando inglês, chegar lá e falar em português, para todo mundo ouvir, ninguém vai entender nada, tá entendendo, Diogo? Eu quero falar. É uma desonra. Primeiro que ele está desonrando a pátria que ele nasceu, porque ele não nasceu em Israel. Se ele quer falar em hebraico, vai morar lá em Israel, pô. Naquela terra maravilhosa, só vive em guerra, um matando o outro, destruindo a vida dos outros. Vai morar lá, pô. Aqui é Brasil, aqui a língua é portuguesa. Língua portuguesa. Quando a gente chega em um lugar, fala bom dia, boa tarde ou boa noite. E não querer chegar aqui e falar em hebraico. Primeiro que a gente não entende merda nenhuma que eles estão falando. Que a nossa língua não é hebraica. E outra, aqui não é Israel. E outra, o Deus do Brasil não chama-se Yahvé, nem Javé, nem Yahá de porra nenhuma, tá entendendo? Pode ficar à vontade. Perfeito, eu concordo contigo. Eles querem empurrar goela abaixo essa cultura aqui dentro. Eles chegam até. Por exemplo, se eu chego numa. Eu escrevo um livro e boto lá, troco bom dia. E a maioria deles não são hebreu, não são descendentes. Eles entraram nessa de judaísmo por causa de dinheiro. Porque estão ganhando, entendeu? Estão ganhando aí nas corjas, que eles pagam mesmo para a pessoa converter a religião dele, botando dinheiro na fita. Entendeu? Por isso que Jesus falou, né? Veio um cara lá da Judéia, ele falou, vende tudo e me segue. Aí o cara voltou com o rabo entre as pernas triste, né? E a história de Jesus que eles não pregam, toda vez que ele fala lá da Judéia, né? Ele nasceu no lado pobre, Jesus. Jesus nasceu na Galileia. E a Judéia, ali em torno do templo, né, que ficava no Monte Moriá, quem morava ali na Judéia era bem de vida, era rico. Porque para morar perto do templo, para chegar no sábado, por exemplo, só subir ali a ruazinha pro templo de Jerusalém, tem que ser muito rico. E aquela galera da Judéia se achava o escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus. E eles viam os galileus como derrapados, né? Como escravos deles, com aquele pessoal que estava ali fazendo peso morto. Quando Jesus veio e foi falando essas coisas para os galileus, que eles podiam buscar outras formas de viver. Por exemplo, o próprio Mateus. O Mateus, ele ganhava dinheiro do Estado romano para cobrar imposto. Nada demais, porque é um emprego. Se Roma estava... Por exemplo, eu te falei de Cesareia, não falei, Raul, de Cesareia? Que era uma mini Roma dentro de Israel? Na outra live falou. Então, para construir Cesareia, tem que ter dinheiro envolvido, né? Por isso que é igual o Estado brasileiro. Porra, para manter todos os semáforos ligados agora ao mesmo tempo. São milhões de pessoas trabalhando aí e precisa receber salário. É igual lá em Israel. Rolava anfiteatro, tinha corrida de cavalo lá no estábulo lá que eles construíram, tinha administrativo, tinha pessoas trabalhando no administrativo lá, que era na Torre Antônia, tinha pessoas trabalhando lá no petróleo, que era no tribunal, tem que ter dinheiro envolvido, tem que cobrar imposto. E por isso que Jesus falou, dê a César o que é de César, porque nada mais justo, que estava tendo coisas sendo feitas de pessoas trabalhando em prol deles. Esse é o problema do religioso. O religioso fala, não vou guardar o sábado, não vou trabalhar. Mas está cheio de pessoas trabalhando para ele. Por exemplo, a Light está funcionando no sábado. Ao religioso lá, o adventista, não vou trabalhar no sábado, mas o cara ali pode trabalhar, o imundo pode trabalhar. Na cabeça dele nós somos imundos. O não religioso é imundo para ele, é um desgraçado, é um cara que merece sofrer, merece trabalhar que não é condenado. É isso que eles pensam. Por isso que eu estou entrando nessas lives aqui, por isso tem que falar que esses caras que estão aí, tipo Rômulo Mascarim, Professor Afonso, Super Xandão, porque o Super Xandão diz que defende a Bíblia, tem um público enorme. Aí chegou na live agora há pouco tempo, sabe o que ele falou? Ele foi questionado lá se Jeová mandou mesmo matar aquelas crianças. Ele falou, Deus pode matar sim. Aí tá de brincadeira, né? Por isso que Jesus falou que pega uma pedra de moinho, amarra no seu pescoço e se joga no mar. Quem pensa dessa forma. Se você fizer tropeçar... Raul, outro dia, eu estava na rua, eu fiz a minha filha tropeçar. Sem querer. Ela machucou o joelho. Cara, isso me deu uma agonia.
Ele falou, se vocês fizerem uma criança tropeçar, você amarra uma pedra de moinho e se joga ao mar. Tá entendendo, Raul? Você que tem filho também pequeno, tá entendendo o que Jesus quer dizer? Só que Jeová não, Jeová tava nem aí pra criança de peito, mandava matar todo mundo. Aí eles inventam uma desculpa que aquela criança que crescer ia ser mal. Meu filho, para de chamar os outros de desgraçado. Aquela criança podia crescer e ser o maior gênio da humanidade. Tá entendendo, Raul? Eles pregam nas pessoas? Pode falar. É esquisito, né? Essas pregações desse pessoal, né? Você vê que matar uma pessoa só porque pegou uns gravetos, fazer um fogo num dia de sábado é uma coisa esquisita, né, velho? A religião diabólica, coisa de demônio mesmo, gente ruim, gente traidor, traiçoeiro. Perfeito. Por isso que eu falo, cara, eu vejo o mundo brasileiro, ele está traindo a pátria 24 horas por dia. Ele não consegue olhar os seus próximos na rua, não consegue. A cabeça dele, não. Eu tenho que amar Deus, eu tenho que amar Deus. Ele nem conhece Deus. Por isso que João falou lá em 1 João 4, vocês conhecem a Deus para amar Deus? Ame o próximo, ele falou. Porque se eu representar Deus, eu vou representar de uma forma, o Raul vai representar de outra. Cada pessoa que se perguntar, cada um representa de uma forma. Não é para a gente ficar pensando em Deus, é para ficar pensando no próximo. No tudo. Por exemplo, eu vou fazer um negócio. Eu vou à rua, vou fazer um negócio. Você só tem duas opções. Ou você está com dinheiro e compra um serviço, ou você oferece um serviço. Eu estudei com um professor chamado Dr. Paulo, ele falava isso, Rodrigo, na nossa vida só tem duas formas de negociação. Ou você vai, por exemplo, no restaurante, você come, você é o cliente, e o cara lá está te servindo, você vai aprovar ou não, ou você é o fornecedor e ele é o cliente. Só existem essas duas relações na vida. Ele falava para mim. Eu concordo com ele hoje. Muito bem. Ou você está servindo ou você é servido. Só que tem uma galera aí que só quer ser servida. Né? Só quer servir, só quer olhar o umbigo dela. E sempre fala mal dos outros. Eles sempre... Pode falar. Aí é complicado, né? A pessoa viver achando que é o melhor e os outros é inferior. Né? Excepção de pessoas, né? E lá no tema mesmo da França, aquelas três cores lá da bandeira da França, significa o quê? Igualdade, fraternidade, né? E tem um outro, acho que é liberdade, né? Igualdade, fraternidade e tem um outro lá, outra palavra. É humanismo, né? Humanismo é isso, é você ser igual a todos, ser fraterno a todos, né? Igualitário, né? A lei é para todos, né? Mas isso aí, às vezes, não se justifica. Você sabe que os mais ricos sempre têm privilégio em relação aos pobres, né? Somente no Brasil, né, Giovanni? A justiça aqui não é para todos, não é igual para todos. Algumas vezes, sim, existem advogados justos, honestos, juízes, mas também tem muitos que pesa para o lado do dinheiro, né? Ou por exemplo, às vezes tem um juiz que ele é obrigado a fazer o que o capataz lá, como é que chama, o agiota da cidade quer, porque senão ele morre, entendeu? Se ele tomar decisão justa, ele morre, a família morre, entendeu? É muito assim, entendeu? Sim, mas por isso que, se a gente conseguir tirar pelo menos essa religiosidade das pessoas, né? Porque eu percebo, eu vou contar uma outra história aqui para vocês. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela vai muito na igreja, né? Aí eu sentei com ela e falei, menina, cara, o teu Deus que você defende, ele não é Deus. Aí ela começou a ficar nervosa, né? Ela queria provar de todas as formas que ele era Deus, que eu estava defendendo. Eu comecei a mostrar as passagens para ela. Aí dava para ver o nervosismo dela com a minha pessoa. Ela começou a me tratar como inimigo dela. Eles fazem isso. Por causa do... Eles fazem isso. Aí o que aconteceu? A vida dela, ela vai para a igreja, trabalha de graça para eles. Aí eu falo para ela assim, ela só trabalha de graça, tá? Pessoal lá, ela é uma escrava dele. Aí eu falei para ela, menina, por que você não busca um RH e vai tentar arrumar um emprego para você? Né?
Porque e sabe que eles pregam também? Elas falam assim, mas os empresários são maus, não sei o quê. Pelo menos o empresário está pagando o seu salário, né? Ela na igreja ela não ganha nada. Eles conseguem fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, nesse quesito aí, que eles conseguem jogar. Eles acham que estão indo para a igreja, estão sendo salvos por Deus, estão sendo abençoados, só que ela está passando dificuldade, né? Claro, ela mora com os pais, o pai ajuda, mas ela podia estar sendo, ela podia estar sendo uma pessoa assim inteira, assim que ela podia estar já ganhando seu salário, podendo buscar a vida dela melhorar. Ela não faz isso porque ela achando que está na igreja, ela está fazendo certo. Cara, se tira. Por isso que é complicado. Desde o berço, você indo para a igreja, você vai levando uma lavagem cerebral e você não consegue distinguir o certo do errado. O que eles fazem dentro da igreja é tentar levar o errado para o certo e o certo para o errado. Ela não consegue mais. Ela consegue. Você tá entendendo? Ela começa a ter um preconceito com as empresas. Ela só vai arrumar emprego nas empresas, né? Ou passar por concurso público. Mas o tempo de pedra faz as pessoas terem preconceito com o empresário, com uma empresa que contrata, com concurso público. Eles conseguem fazer uma lavagem cerebral, a pessoa ter nojo da realidade. Tá entendendo, Raul? Sim, entendo. É o que eles faziam lá, né? As reuniões, né? Começava às 7h30 até 1 hora, 2 horas, só conversando. Não fala nada de Deus, nada agradável, nada assim do amor divino, nada de amor, pô. Só eu tenho, eu sou, eu possuo isso, entendeu? Não fala de virtudes divinas, não fala nada. Agora, tanta conversa, chega a pessoa ficar zonzo, tanta conversa, eu caio fora. Cai fora, meu irmão. Então, vamos continuar aqui o texto. Olha que interessante esse texto. Eu estou traduzindo. Olha lá. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou sua voz e houve saraiva em brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou. Paulo falou que a gente tem que andar com o escudo da fé para se defender das setas do maligno, né? Então está dizendo que isso aqui é maligno. Mas olha que interessante aqui para baixo. Aqui, ó. O que ele fala aqui para baixo? Então, esse pessoal acorda, né? Olha lá. Porque tu acenderás a minha candeia, Jeová, Senhor dos deuses, iluminará as minhas trevas. Olha o que ele fala. Rapidamente a quadrilha dos deuses invade uma muralha. Eu fui pesquisar. Lá no texto original, tá nada a ver com isso aí, tá? Eu fui pesquisar a palavra aqui. Essa palavra aqui é quadrilha, bando de salteadores. E do lado Elohim. A primeira palavra nesse texto é velocidade, tipo assim, muito rápido. A quadrilha dos deuses. O narrador, tá, que escreveu isso aí, ele queria deixar bem claro que aquele povo lá era um bando de ladrão e salteador. Isso é explícito no texto. Aí ele continua aqui no 31. Olha lá. Porque, Raul, você já viu, sabe que na Bíblia tem uma palavra chamada Elohá? Sabe disso? Sim, Elohá, né? Eloá. Isso. Eloá, isso. Eu acho que você sabe Eloá, se eu não me engano, é o deus El e a consorte Eloá, né? Não, pior que não. Eu fui pesquisar. Eloá significa Deus falso. Toda vez que tem o Eloá no texto, ele fala assim, você sabia que aquele cara é Deus falso? O Dagão é Deus falso? Olha o que ele fala aqui. Porque quem é o Deus falso, o Eloá? Se não o Jeová. Ele está dizendo que Jeová é o Deus falso, ó, se não Jeová. E quem é o rochedo, se não os deuses, nossos deuses? Nos próprios textos, os escritores, ou o próprio Jeová, que escreveu, sei lá, eles dão falhas grotescas. Ele está dizendo, ele faz uma pergunta, quem é o Deus falso? Se não Jeová. Entendendo, Raul, que eles deram uma gafe aqui nesse texto? Vacilou, não foi? Ele está falando que o próprio Jeová é o Deus falso. Aí ele continua, Deus é o que me cinge da força, me aperfeiçoa no caminho. Olha lá, faz meus pés com a velocidade das gazelas. Parece que o Davi também era da tribo de Naphtali, hein? Coloca aí o meme lá do Mascarinha. O Vera Verão. Essa bicha!
Fala como fala, sua sirigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão. Aí é isso, né? Porque aqui também eles usam outro texto lá, tá? Ele não bota a palavra gazela. Eu fui traduzindo, a gente vai traduzindo. Por isso tem que ter um livro traduzido nosso aí. Porque se você ficar pegando mais traduções, você fica maluco. Cada um traduz de uma forma, eles não botam a gazela. Ó, ensina minhas mãos para a guerra. De sorte que os meus braços quebraram um arco de cobra. É palhaçada, né? Ele fala de guerra também. Ela persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de eu ter consumido. É claro, tá, pessoal, nos textos, que esse Deus ele só pensava em guerra. Tá? Esse Deus só pensava em guerra. Só que, na verdade, não é Deus. São os narradores lá que eles falaram que eles pertenciam a Deus, eles criaram Deus para esconder que eles só queriam guerra. Era uma galera que estava no deserto, tá? E botava outra galera como plebeu. Antigamente começou como? Começou lá no deserto, tinha o povo do Moisés e do Arão, que eram os levitas. Eles eram os reis, os deuses, tá? Eles se colocavam como deuses daquele povo e criaram Jeová como um nome de Deus para falar que eles eram escolhidos por Deus. Aí eles construíram lá uma tenda de encontro e iam fumar maconha lá dentro, tá? Porque naquela época tinha muita ópio ali, muita maconha naquele lugar ali. Eles iam fumar lá dentro e achavam que estavam conversando com Deus. Aí eles saíam de lá e falavam que tinham ouvido Deus. Olha lá. Onde que eu estava? Por exemplo, eu vou entrar aqui em Êxodo 29. Cara, olha só. Êxodo 29. Está aqui. Ó. Eu fiz até uma imagem disso aqui, mas como eu não botei daqui. Ó, cadê? Não, deixa eu ver se eu acho. Não. Peraí. Não. É o texto que eles podiam comer carne. É o texto que eles podem comer carne. Peraí. Tá. Aqui, ó. Aqui é o texto que fala como que eles fazem as comidas lá pro Jeová. Aqui, ó. Tu sabe, né, Raul, que lá no deserto eles não podiam comer carne, né? Ninguém, né? Segundo a narrativa, né? A lei deles, né? Não podiam comer carne, só podiam comer maná que caía do céu. Né? Só que aqui nesse texto em Êxodo 29, olha lá, ele explica aqui como é que faz os sacrifícios para Jeová, tem que espigar o sangue lá no templo, lá no tabernáculo, tinha que arrancar a cabeça, degolar o animal, depois espartejar ele. Olha lá. 7 dias se vestirá aquele com seus filhos, o sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Eles entravam na tenda da congregação, faziam lá aquela ali é uma barbárie, tá? Que pegava os animais, visitava lá, cortava a cabeça, a frente de todo mundo, tá? Isso dentro de um ritual. Isso é um ritual, porque, por exemplo, o cara que trabalha numa negócio de fazer carne lá, o açougueiro, ele não fica cortando a carne na frente de todo mundo, né, Raul? Não. Para espirrar o sangue de todo mundo. Ele tem um lugar próprio, um lugar sanitário, onde ele corta o animal. Escondido de todo mundo. Tá? Só que aqui, para eles, era um ritual. Eles pegavam o animal, arrancavam a cabeça, devoravam não sei aonde. Tinha tudo contado aqui, tá? Olha lá. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. Por quê? Porque, segundo eles, só essas entidades podiam comer carne. Só que olha só, versículo 32. E Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro. E o
pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Então, os levitas, né, os reis, os deuses, eles podiam comer a carne do carneiro, não só essa carne, tá? Podia comer qualquer carne lá. Eles só falavam que era o carneiro para tipo, ser um álibi, para tipo assim, falar, tá vendo? Eles só comem a carne do carneiro. Porque eles comiam a carne toda, tá? Eles eram tipo assim, isso pra mim é bandidagem feia. Eles falam que o Deus está comendo, só que quando os caras iam embora, eles iam lá e comiam tudo. Tá entendendo, Raul? E não dava nada para os plebeus. Cara, que tipo de mentalidade é essa? É porque essa galera é muito maligna. Via as pessoas como lixo. E aí que começou essa ideia de lixo. Olha lá. E comerão as coisas que for feita por expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá. O estranho que está dizendo que é o plebeu, tá? Que é o que não o levita. E se sobejar alguma coisa da carne das congregações ou do pão até pela manhã, olha o que eles faziam, Raul. O que sobrar daquela comilança que eles ficavam até de madrugada comendo, no dia lá que eles escolhiam, eles queimavam com fogo. Tá vendo o que eles faziam? Não dava nem pro povo, eles davam. Jogava fora, né? Tocava fogo. Isso. Queimava a carne. E o mais... aqui, ó. A porta da tenda da congregação. O que ele está dizendo aqui, Raul? Eles saíram da porta da congregação, eles abriam uma mesa, colocavam uma mesa, farta de comida, e eles sentavam, aqueles reis lá, o Arão e Moisés os levitas, sentavam em volta da mesa, comiam que nem um louco na frente do povo, tá? O povo ficava lá sentado, vendo aqueles caras comer carne. Na frente de todo mundo nos dias específicos. E eles não podiam tocar na carne nem comer. Tinha que comer o maná. O maná não conseguia ficar de um dia para o outro, né? Apodrecia, né? Isso, eles tinham que comer o resto. O maná, na minha concepção, é o resto da mesa, tá lá? É o resto dessa mesa aí. Eles chamavam de maná. O povo comia o resto da mesa. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 15 que o pai, né, um pai não dá a comida da sua mesa dos filhos para os cachorros. Porra, eu não vou pegar a comida da minha filha que está lá na mesa e vou dar para os cachorros, né? Só que é o contrário. Os filhos dele, que é os israelitas, eles davam o resto. Ele tratava essa galera tratava lá os filhos dele como os israelitas como um cachorro para comer o que caía da mesa. Isso está no Velho Testamento. Aí chega um cara, chega para mim, depois esse mascarinha aí, e fala que isso aí é uma coisa de Deus. Um peixe desse. E proíbe, isso é claro que é um rei, tá? As pessoas que estão com a cabeça de rei estão querendo fazer o plebeu sofrer. Por isso que Jesus veio como plebeu, para justamente humilhar essa mentalidade da Judéia. Era um montão de rico humilhando os pobres da Galileia. Isso vai até hoje, porque esses caras que estão dentro dos templos de pedra, tem a cabeça da Judéia, que eles são o povo escolhido, qualquer religião, eles fazem os não religiosos como lixo. Isso se estende, porque, por exemplo, se você estiver trabalhando numa empresa e você fala que não serve ao Deus de Israel, você começa a ser humilhado dentro da empresa. Se você for para um RH e você falar que não gosta do Deus de Israel, aquele cara lá fanático lá dentro, ele não vai te dar um emprego. Eu tive um amigo meu, o Raul, que trabalhou na Mr. Cat. Você já ouviu falar da Mr. Cat? Não. Mr. Cat é uma loja que vende sapato. Chique. O dono é judeu. O meu amigo é negro. Lá tem uma regra que negro só pode trabalhar no estoque. Você sabia disso? É complicado. Ele não pode trabalhar no salão de vendas. Meu amigo é um ótimo vendedor. Ele trabalha hoje na Vivo como vendedor. Ele, como ótimo vendedor, só por ser negro,
Ele ficou 6 meses no estoque da Mr. Cat. Aí quando ele perguntou por que eu não posso ir pro salão, que eu quero vender, né, para ganhar dinheiro, o cara falou lá para ele, não, negro não pode ir pro salão. Porque é um judeu lá, como dono. Isso está intrínseco na nossa sociedade. Por isso que não gostam dos negros na questão da raça. Por quê? Porque por causa de uma profecia escrita em Gênesis, que fala lá que Cus, Canaã e Cão devem ser escravos dos seus filhos. Eles ficam presos num livro que lá naquela época quem escreveu era racista. E fica criando pessoas racistas por tabela, por causa de um versículo bíblico do Velho Testamento. Só que em Daniel 12:14 diz que os negros não herdarão o mundo vindouro. É o que está escrito lá. Eu vou até fazer um estudo, Raul. Tem um livro aí de um judeu chamado, que ele criou, O Presidente Negro. Até aquele rapaz lá, o Leonardo, falou que ele era negro, não. O Lobato, ele é branquelo. O que criou esse livro. Ele é branquelo. Eu fui até pesquisar. Eu falei, não é possível que ele era negro. Não, ele é um branco, ele é um super branco. Impossível um judeu ser negro, né? Aí ele criou um livro, que eu estou com ele aqui baixado, só que eu não li todo. Ele diz, ele tinha um amigo cientista lá, a história é assim, a história. Um cara lá, o personagem principal, ele tinha um amigo cientista. Morava aqui no Rio de Janeiro. Uma fazenda lá enorme. Aí do nada ele foi atropelado, ele se acordou dentro da fazenda. Esse cara. Lá que o cara cuidou dele. Só que ele tomou um susto lá, cara. Aquilo era muito esquisito. Parecia que ele estava num filme de ficção científica. Que ninguém falava com ninguém lá, as pessoas olhavam estranho. E ele acabou saindo, ele se despediu do cara, pediu obrigado por ter cuidado dele. E ele ficou com aquilo na cabeça, desse cientista. Aí com o passar da história, descobre-se que esse cientista está criando uma tecnologia para erradicar os negros da face da Terra, com raios gamas. Eles iam fazer uma tecnologia que é fazer aos poucos a erradicação dos negros e a embranquecidação da raça humana. Esse cientista. Aí, de acordo com o que vai passando a história, isso vai ficando cada vez mais claro. E tanto é que no livro começa, eles falam assim, começa a chegar um momento da história lá, que eles dividem a raça branca e a raça negra. Ele fala, aqueles ali são os não negros, aqueles ali são os não brancos, começa a dividir. É todo o livro sendo dividido em branco e negro. Então, e onde quer chegar? Como é que um cara, o Monteiro Lobato, né, é considerado um gigante da literatura? Um cara extremamente racista. Raul, como é que pode isso? Oi? Como é que pode o Monteiro Lobato, já foi provado que ele é extremamente racista, ser considerado um gigante da literatura? É. Você sabe que o Saci, ele não era, o verdadeiro não é negro. É um índio. E outra, o Saci é uma lenda do sul, dos índios do sul. E era uma criança índia e tinha 2 pernas. Aí o Monteiro Lobato criou aquela ideia do negro, né? Fumando cachimbo, soltando fumaça pelas mãos e uma perna só. Tá entendendo? Tô falando com isso aí, né? Ele era judeu, é? Sim, Também, sim. né? Aí tem uma profecia lá, deixa eu botar aqui Daniel 12:14. Deixa eu botar. Deixa eu ver. Cara, é cada um. E o Saci é o símbolo do internacional. Porque o Saci é um folclore sulista, dos índios sulistas. Ó, essa profecia é o dia do juízo final, segundo lá o judaísmo. E naquele tempo se lembra Miguel. O que acontece? Esse Miguel aí, né, o grande príncipe, ele foi o mesmo que derrubou Satã lá do céu. Segundo o judaísmo, tá, pessoal? Porque, segundo Jesus, Jeová brigou lá em cima que queria enfiar a Torá lá em cima. Aí ele foi entregue essa terra para ele. Só que, segundo o judaísmo, rolou uma guerra de exército lá em cima dos céus. E Miguel, não tem Jesus na história, tá? Miguel foi lá e derrubou Satanás.
Tá dizendo aqui que vai vir ele e vai passar um sarrafo na humanidade, tá? Ele vai vir antes do Machia lá deles, vai fazer uma, como se diz, uma limpa na humanidade. Não vai ter só ele não, vai ter os dois dragões lá, que o Leviatã e o Behemoth também vão se atacar um contra o outro. Isso é uma loucura. Por isso que o livro de Apocalipse tem que estar depois de Malaquias, que é o fim do tempo deles. Eles pegaram todas as histórias e juntaram uma coisa só. E foi tratado do livro. Sabe o que significa o livro da vida? Está escrito no livro da vida? Qual? Está mutado. Ele deu uma saída. O que está escrito no livro da vida é que está na genealogia lá do judaísmo, que é aquilo que está dentro do judaísmo, foi escrito lá dentro, está para ser no mundo vindouro. Tá? Você se converter, pode ser por descendência de Abraão, que está no livro lá da genealogia, ou no livro da vida, que você concorda com o judaísmo. Tá? E muitos que dormem no da terra ressuscitarão. Então, segundo eles, a galera que está dormindo lá vão se levantar e uns vão para a vida eterna e outros vão para o inferno. Tá? É aqui que vem a doutrina do inferno. Você não foi inferno de fogo, é um lugar que a gente vai passar sofrendo. Tá? Tem nada disso no Novo Testamento. Tá? Jesus não humilhou o inferno, tá? Lá em Mateus 12. E os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça da Torá, como as estrelas sempre e eternamente. Chega aqui para baixo. Oi? Falou o quê? Aí, Oi? Tá me ouvindo? tô ficando aqui. Pode falar. Tá travando. Você falou o quê? Não, eu falei que. Olha só. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ele está dizendo aqui, né, que no final dos tempos, esse dia o sarrafo, uns vão se levantar por isso que eles criam cemitérios. Na cabeça deles, se o seu esqueleto foi destruído, não tem como você ressuscitar no dia final. Levantar e ir andando até Jerusalém. Por isso que eles criaram essa ideia de... Lá no livro dos justos, quando eles fugiram para o deserto, eles levaram todos os ossos dos heróis da fé. De heróis da fé. Dos vilões da fé. Por isso que depois eles que construíram a caverna da Macpela para guardar os ossos, na cabeça deles do judaísmo vai ter o The Walking Dead. Todo mundo vai se levantar e uns vão ficar que nem zumbi aí andando e os outros vão para Jerusalém. É brincadeira. Pra tu ver, né, Raul? É uma mentalidade doentia, né? Esse Velho Testamento, né? Isso faz as pessoas ficarem guerreando aí, vai ficar pensando, caraca, vai ter o apocalipse zumbi, né? Criando filmes e mais filmes, botando medo nas pessoas por causa de um texto desse. Aí, ó lá. E ele disse, vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, o Jeová está dizendo que isso já foi planejado por ele, tá? Essa loucura aí de cemitério, de guardar os ossos. Eu, por exemplo, vou mandar me cremar, tá, pessoal? Eu não quero ficar preso nesse mundo. Eu vou chegar, pode mandar me cremar. Eu não quero nem... Eu quero já partir, zarpar lá para o reino dos céus. Olha, continua. Muitos serão purificados e embranquecidos. Raul. Ele está dizendo aqui que depois do mundo vindouro não vai ter mais negros, tá? Raul. Todas as almas vão ser embranquecidas. Então, mais um texto racista. Exatamente. No Velho Testamento.
Aí uma pessoa lê esse texto aí, ela vai criar milhões de maravilhismos, né? O fanático. E do meu lado vão me chamar de antissemita, porque eu estou protegendo o negro, estou defendendo o negro, porque tem um livro que é na cara de pau, eles são contra os negros, tá? Aí fica lá o negro batendo palma para os caras defendendo isso aí. Esse livro que bota mentalidade, por exemplo, a profetisa lá da Ellen Goldwhite, Ellen Ouro Branco, ela defendia a mesma coisa. Ela defendia que no mundo vindouro não vai ter mais negros, todos vão virar brancos. Eles são racistas. Que loucura é essa? Eles são racistas, né? Pode falar. Esse daí, Sim. Essa raça aí é racista demais. Entendeu? E outra coisa, Deus, o pai, igual você falou no começo da live, ele criou o branco, o mulato, o índio, o avermelhado, o chinês, o coreano, o mongolóide, o mongoliano, o branquelo, um montão de cor. Se você pegar todas as tonalidades como uma do lado da outra, é uma beleza. Tem um negão bem negro, né? Tem um mameluco, tem várias cores, mas não. Na cabeça desse povo aí, o coreano vai ser destruído, o chinês vai ser destruído, o japonês vai ser destruído. Só pode ter o povo escolhido. Tá entendendo, Raul? Excepção de pessoas. Né? Como, isso aí, como Deus fosse perfeito. Isso é a beleza do mundo de várias cores. Tem muito tipo de cor. Se você andar na rua, tem a ruiva, tem a loira, tem a indiazinha, tem a escurinha, tem a mulata bonita, né? Tem aquela negona bonitona também, tem vários tipos. E ainda mais hoje que o mundo está com tanta coisa bonita no mundo, eu digo assim, que as mulheres podem se cuidar, né? As mulheres se cuidam, não fica lá como escrava do marido, como que sempre foi o machismo. Inclusive Cleópatra, eu estou fazendo um estudo de Cleópatra, ela falava 16 línguas, ela era uma negra mulata linda, ela tinha um laboratório que ela produzia cosméticos. Ela percebeu, a Cleópatra, que tinha que cuidar, as mulheres tinham que se cuidar. Por isso que difamam tanto Cleópatra. Porque o César, o Júlio César, ele ficou que nem um gatinho para cima de Cleópatra. Ele ficou apaixonado por Cleópatra. E nós estamos falando de duas pessoas enormes na história, né? Júlio César é um dos maiores da história. Ele ficou de 4 para Cleópatra, e foi ele que se apaixonou dela, né? E depois ela se apaixonou por ele também, 2 pombinhos. O que acontece? Ela foi difamada. Eles escrevem textos falando que ela tinha feito sexo com 100 romanos, né? Fizeram um texto que ela fez bola gato para um montão de soldados. Para quê? Para difamar uma mulherão desse. E quanto mais... Eles não deixam vocês estudarem grandes personalidades da história. Se você pegar a história de Cleópatra e fazer uma série sobre ela, só estudando o que ela fez, cara, é lindo. Ela era recorrente escritora na Biblioteca de Alexandria. Mas ela não existe mais nenhum livro dela. E todos foram na biblioteca. Como é que a gente sabe que ela escrevia? Tem autores aí que leram o livro dela e escreveram dando opinião. Está disponível. Tá entendendo, Raul? Tem muita coisa para se estudar, mas o cara, o fanático religioso, quer botar a Bíblia debaixo do braço, não conhece o que está escrito, não conhece o hebraico, se diz professor de hebraico mascarinha, tá? Não conhece os textos que ele defende. Aí ele fala, ele foi ler Êxodo 32. Êxodo 32 diz que os israelitas, os levitas, o novo rei, aquele grupo de deuses, botou a espada entre a coxa e matou um montão de irmão, amigo, um montão de gente. Só porque eles estavam por indução de Arão, que é Arão que mandou fazer lá o bezerro de ouro, e botou de novo. Parece que até, Raul, essa história, parece que até que Moisés e Arão, que eles queriam matar mesmo. Falou,
Ô Moisés, vai lá passar a fumar maconha? Vai lá passar a fumar maconha que eu vou enrolar o povo aqui. Aí ele arrancou os negócios de ouro do pessoal. Aí inventa uma história que Deus tá bolado com o povo. Aí Moisés desceu bolado, cheio de maconha na mente, e falou: mata aquele povo, mata aquele povo. Só que não foi ideia do povo fazer o bezerro de ouro, foi de Arão. Então eles se macumunaram, inventaram uma história, uma narrativa, e mandou matar um montão de gente por puro lazer. Foi lazer aquilo ali. Tá? E outra coisa. Olha como é Êxodo 4. Êxodo 4, cara, é uma coisa que a outra, Raul. Êxodo 4. Cara, Êxodo 4, o Moisés dá um beijo na boca. Cara, eu não tá abrindo o 4 aqui, peraí. Não tá abrindo o 4 da boca, Deixa eu pegar aqui o Moisés, ele deu um beijo na boca de Arão. Sabia disso, Raul? Moisés, foi? Sabia? Não. Ele era um irmão, né? Vou mostrar pra vocês. Isso. Vou mostrar pra vocês. Caramba. Ó, Êxodo. Consegui pegar o 4 aqui. Êxodo 4. Olha a narrativa, Raul. É uma coisa pior que a outra. Aqui, ó. Ó, Moisés estava numa estrada, tá? Jeová o encontrou e o quis matar. Então, né, do nada, Jeová deu uma loucura na cabeça dele e matar o Moisés. Aí, então, Zípora, estava Moisés e Zípora, a esposa dele, tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou seus pés. Ele tá puta com Moisés, tá? Jogar a criança no pé de Moisés é uma coisa muito séria, não é, Raul? Com certeza. Ela se machucou. Ela se machucou. E disse: olha que ela falou. A única opinião de Zípora na Bíblia, tá? Certamente me és um esposo sanguinário. Ela percebeu que Moisés era um psicopata. Tá? Ele fazia tudo. Ela deve ter visto as conversas dele com Arão. Cara, o que Arão e Moisés devem ter feito, cara, não estava na Bíblia. Tudo é fábula criada para esconder aquelas loucuras que eles faziam lá no meio do deserto. Eles matavam rindo, esse pessoal aí. Tem um bandido aqui no Rio que chama Mata Rindo. Esse cara era como era Moisés. Olha lá, e desviou-se dele. Sabe se me desviasse dele? Não. Ela largou ele aqui. Ela se separou dele. Por isso que ele arrumou outra esposa depois ali em Números. A Zípora, ela largou de Moisés. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Eles botaram uma culpa. O que acontece? Aí eles colocam e falam que é por causa da circuncisão. Não. Tem que entender que isso aqui é uma narrativa montada, tá? O escritor colocou essas palavras aqui para tirar o entendimento ali do texto. Com certeza ela sabia que Moisés era um psicopata. Ela sabia da história que ele matou lá o egípcio. Ele sabia que ele fazia guerra com todo mundo. Ele fazia holocausto no deserto. E pensa só, teu marido tem uma ideia. Tem que fazer holocausto, queimar os animais vivos. Só que eles não queimavam só animais vivos. Eles faziam sacrifício de pessoas também. Como está em Levítico 27. Eles mandavam matar até pessoas que colheram lenha.
eles mandavam degolar as pessoas, como está em número 25, e mandavam colocar no tronco os escravos. Então, é todo um sistema, tá? É um sistema perverso. Quem criou isso? Não existe o Moisés, não é? Mas um desgraçado criou essa lei perversa do Velho Testamento. Não foi Moisés. Também quem foi o desgraçado? Eu vou botar Moisés na história, provavelmente você sabe o nome do desgraçado. Tá? Se você pegar lá em Êxodo 22, está lá, matai as feiticeiras. Quantas mulheres foram para a fogueira por causa dessa frase? O Paulo falou que quando você botar o véu de Moisés na face, quando você botar o que Moisés pregou, você está com um véu na face e não vai se converter a Jesus. Porque você só vai pensar em loucura. O próprio Rômulo Mascarinho, no vídeo, ele falou que o Brasil está indo para destruição, porque tem pessoas como eu, como o Bruno Alves, como o Ed, estão falando como gigante, estão indo contra o Deus de Israel. Ele vai destruir a nossa nação. Ele fez um vídeo esses dias falando isso. Olha a mentalidade desses caras. Se pudesse, esse Rômulo tivesse poder de nos matar, botar uma espada na coxa e vir na nossa casa arrancar nossa cabeça, ele faria. Porque, segundo ele estaria pagando pelo pecado de nós somos descendência da serpente. 27. Disse Jeová vai ao deserto ao encontro de Moisés, e ele foi e encontrou no monte de Deus e beijou-o. Aqui, ó. E beijou-o. Por que o Moisés não fez isso com a esposa dele? É muito melhor, em vez de estar brigando com a esposa em cima, né? Tá dando uns beijos nela, né, Raul? Sim. Não fez, né? Só que o cara, ele acabou de se separar da esposa e foi beijar na boca de Arão. Estranho. Cara, os textos. Por isso, lá em Romanos 1, que é um texto que ele usa querendo atacar Jesus, ele diz que aquele povo lá, as loucuras, as concupiscências dos deuses dragões, né? Deuses animais, Deus touro, que eles seguiam, e trocaram a viragem. Homem, mulher com mulher. O próprio Moisés e Arão tinham um caso, os dois. Assim como Davi tinha com Jonathan. E os textos são claros. É isso, Raul. Mais um estudo aí, tentando a bota no Mascarinho. Vou terminar, vou botar aqui Gênesis 49. A gente dá uma zoada de novo no Mascarinho. Essa bicha! Fala como fala, sua sirigaita! Bicha não! Eu sou uma classe Vera Guga Vera. Vou compartilhar aqui a tela. Ai, é cada uma que tem que ver, né? Bota aí, 49. Olha lá. Naphtali é uma gazela solta. Ele dá palavras formosas. Essa é a tribo lá do Rômulo. A gente tem que fazer esses vídeos, galera. Porque Rômulo, ele não traz nada consistente. Ele pula de versículo. Ele não lê. Ele não sabe as palavras em hebraico que estão no texto. Ele mostra apenas lá para vocês um textinho em hebraico lá, umas consoantes lá que ele sabe ler. Mas, na verdade, ele é uma gazela solta, dá palavras formosas. Então é isso, Raul. Terminamos o estudo hoje. Provamos no hebraico que ele não sabe nada de Bíblia. Tá? Ele não sabe nada. O canal dele é aqueles canais de conspiracionismo. Mostrou lá agora um filme lá que ele quer dizer que os japoneses são pessoas. Ele difama todas as nações, tá?
Já, eu vi um vídeo agora do japonês lá, o cara brasileiro que tá no Japão, o cara tá pasmo. Como os japoneses são incríveis. Aí o brasileiro, conspiracionista, defensor de Israel, fala que o Japão é uma bosta. Eles lá atacam todas as nações. Fala mal do chinês, fala mal da Rússia, fala mal do japonês, fala mal dos africanos. Aqui do Brasil, chama a gente de macaco. E você, brasileiro, acorda, brasileiro. E se para nossa nação aqui crescer, para a gente crescer, nossa nação tem que crescer. Para de ficar pensando em Israel, na Europa e outros países. Vamos focar no nosso Brasil. E a única forma de focar no nosso Brasil é deixar de ser fanático religioso. É isso, Raul. Tá ok. Boa noite, Jogó. Obrigado aí pela contribuição aí do estudo. Então vamos encerrando aqui. Dá lembrança lá para Alice, para toda a família, para sua esposa, para seus amigos. Tamo junto. Boa noite. Para você também. Boa noite. Pessoal no chat. Boa noite, pessoal do canal Coliseu Hall. Até a próxima. Anywhere you go, give it on. Anywhere you said, anywhere.